Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Vitrine do Lago, um lugar muito aprazível, com a água com 38 graus, agora no verão. Olha a rasura e a transparência dessa água. Olha que delícia de água, transparência. É um lugar muito bonito, vale a pena vocês virem para se tornar nossos vizinhos. E aguardar Jesus voltar aqui. Um forte abraço a todos. Olá meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é uma enorme satisfação de podermos juntos encerrarmos mais um trimestre de lições maravilhosas que estudamos ao abrirmos a palavra de Deus, estudando os escritos do profeta Isaías. Eu gostaria, antes de estudarmos essa lição, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento maravilhoso de podermos estudar a Tua palavra. Nos guie, Senhor, durante o estudo, para que possamos compreender, ter condição de viver o que aprenderemos de Ti e é o que temos aprendido ao longo de nossas vidas. E abençoe-nos também, para que possamos cumprir com a missão que Tu tens confiado a cada um de nós. Te pedimos essas bênçãos agradecidos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Isaías, consolo para o povo de Deus, foi o que estudamos durante esse trimestre. Fazendo uma revisão nos 12 temas que estudamos, antes de entrarmos no 13º tema, temos o seguinte. O primeiro deles, crise de identidade. Vimos nessa matéria que religião de fachada nunca prestou, não leva ninguém a nada. Apenas um saco vazio, cheio de vento, não tem conteúdo algum dentro. Assim é o religioso de fachada. É uma verdadeira fábrica de hipocrisia e de frustrações. No segundo tema, crise de liderança. Claro, seguindo o contexto de religiões de fachada, é o que vai ter. É uma liderança em crise o tempo todo. Nada mais que isso. É daí para pior. Foi o que estudamos no comportamento dos dias de Isaías e sabemos que, pelo Escrito Sagrado, antes de Isaías, isso já era assim e até os nossos dias. E enquanto existir religião de fachada, vai ter crise de liderança. Sempre. Porque a hipocrisia é a base de tudo isso. O terceiro tema nós analisamos quando o nosso mundo desmorona. Irmãos, verdadeiro pânico. Isso foi nos dias de Isaías, foi antes de Isaías e sempre será assim. Porque seguindo esse conceito da trajetória do que estudamos até aqui, crise de identidade, crise de liderança, não é para ser diferente do que o mundo se desmanchando e o chão sumindo debaixo dos pés. Um verdadeiro pânico. No quarto tema, o caminho difícil. Tudo porque a nossa vida é feita de escolhas. O nosso destino é formado por nossas escolhas. E se escolher errado, a coisa fica pesada. Por mais aparência de estar certo, a porta larga sempre conduzirá ao pânico e à frustração. E a porta estreita sempre, apesar de tudo difícil, mas nos dará a segurança de romper com segurança. Foi o que vimos que Isaías viveu nos seus dias e buscou ensinar ao povo de Deus naqueles dias. No quinto tema nós estudamos o nobre príncipe da paz. Isaías, quando percebeu que não tinha outra maneira, o povo vinha na apostasia em cima de apostasia, e pela história do relato sagrado, nós vimos que isso ainda ia perdurar por muitos anos, até então que viesse Nabucodonosor, destruísse Judá muitos anos à frente de Isaías, e a saída, a única, o príncipe da paz anunciado, o Messias. E assim mesmo veio para que eram seus, e os seus não quiseram. Que dificuldade! O mundo todo hoje, o planeta todo,
70% oficialmente mergulhado no paganismo, não aceita o cristianismo. E 30% do que nós conhecemos como cristianismo, uma quantidade muito pequena, realmente fazem opção de servir a Deus em espírito e em verdade. O restante, fachada. Achando que a paz do mundo vai resolver alguma coisa, que a única paz que resolve alguma coisa é a paz de Cristo. Aquela que ele disse, eu vos dou a minha paz, não vou a dou como o mundo a dá. Essa paz do mundo, na profecia, foi dito de que quando disserem a paz virá repentina destruição. Pense nisso, muito sério, uma advertência óbvia e clara. No sexto tema, vimos sobre brincando de Deus. Estudamos nesse tema aqui sobre a questão do monismo. As pessoas acreditarem que dentro de si mesma ele pode se tornar Deus. O próprio eu se torna Deus. Muitas religiões por aí afora oficialmente ensinam isso, que as pessoas têm na parte de luz a possibilidade de se tornar um Deus. E na parte de trevas a possibilidade de ser um demônio. Que todos convivem com essa forma de divindade dentro de si e com essa forma de maldade. E vimos que isso é uma tremenda mentira, foi esse tipo de mentira que levou grandes reis do passado, dos tempos bíblicos, como o faraó contemporâneo de Moisés, os anteriores a ele, como Nabucodonosor antes de se converter, dentre vários outros, que se tornaram pessoas devidamente perversas por poder se acharem que era Deus diante das pessoas. E é um caminho sem volta. Vimos nesse estudo também que muitas pessoas dentro da igreja, no fundo, quando quer atropelar os demais, é convencido no fundo, que ele mesmo é Deus. Que com ele não acontece nada, ele pode tudo, ninguém pode nada, e é por aí afora. E isso é muito grave, porque todos nós somos mortais, não passamos de réis mortais. Só o Senhor é Deus. E só confiando nele, amando e servindo-o em espírito e em verdade, e amando o próximo como a nós mesmos, encontraremos o verdadeiro sentido da vida. No sétimo tema, nós vimos a derrota dos assírios. Irmãos, aqui nós estudamos revelações incríveis da Bíblia Sagrada, manifestações extraordinárias de Deus aqui na terra, relatado na palavra de Deus. Essa lição 7 vale a pena voltar lá e dar uma revisada nela de vez em quando. Muita matéria bacana ali. Vimos que esse povo tanto desafiou a Deus por tanto tempo e caiu de forma extraordinária pela manifestação direta de Deus defendendo os seus escolhidos. E esse mesmo Deus, dessa mesma forma, continua cuidando da gente até hoje, continuará cuidando até chegar o grande dia, onde eu e você estaremos sendo chamados para ir ao encontro com o Senhor nos ares. O tema de número 8, consolem o meu povo. Nós vimos nesse tema aqui, irmãos, um verdadeiro trabalho de evangelismo empreendido já nos dias do profeta Isaías, incentivando o seu povo a exercitar esse trabalho de evangelismo. E é o mesmo que a igreja verdadeira está envolvida hoje. Precisa de assumir esse conteúdo independente de qualquer situação que se passe no mundo, para que possamos cumprir com a nossa missão como igreja e como indivíduo. Só assim Jesus em breve voltará. No nono tema nós estudamos servir e salvar. Esse na realidade é o foco principal da nossa missão. Entender que servindo, dando exemplo, pela graça de Deus, nós também proporcionaremos condições para que as pessoas encontrem a salvação. E possa continuar fazendo o mesmo que nós fizemos para com elas, elas farão com outros. E assim a igreja estará alcançando o propósito da missão que o Senhor deixou conosco. No tema de número 10, fazendo o impensável. Aqui nós estudamos sobre a encarnação de Cristo, avisada, anunciada nos dias do profeta Isaías, mais de 600 anos antes de surgir o Messias, e quando Deus apresenta ao mundo essa solução, foi um grande choque, porque
por mais que se anunciassem nos anais da história, quando isso aconteceu foi um choque muito grande. Dentro da própria igreja dele, do Messias, quando ele anunciou lá dentro da sinagoga, eles quiseram apedrejar ele. Quando ele disse que era o Filho de Deus, quando ele disse que era mais velho do que Abraão, as pessoas dizendo que ele tinha nem 50 anos, e ele está se dizendo que conhecia Abraão. Aí ele usou a expressão como se insultasse os seus líderes, dizendo que antes de Abraão ser, eu sou. Eu sou é o nome de Deus. Ele estava se identificando ali naquele momento como um personagem legítimo da Trindade. E isso foi muito para a cabeça deles, foi chocante. Eles levaram ele para fora e, se fosse a proteção dos anjos, eles teriam jogado ele despenhadeira abaixo. Porque jamais como entender que Deus se fez um de nós, habitou entre nós e estaria fazendo tudo aquilo ali. Por mais que ele fizesse milagre, foi muito para a cabeça deles fazer isso aí. Até lá no Calvário, lá na cruz, eles zombavam dele o tempo todo. Se você não é Deus, desça daí. Incrível, irmãos, incrível. Essa lição foi muito interessante. Porque Deus fez o impensável. Mostrou o amor dele de forma incompreensível por um mortal. Na lição de número 11, o amor em ação. Irmãos, essa aqui é a única lógica aceitável apresentada no contexto explicativo do significado da vida. Amor em ação. Tanto com relação ao próximo, quanto com relação a Deus, a nossa missão, a nossa obra, a nossa vida e o nosso exemplo. É fundamental entendermos que o amor deve estar sempre em ação. E na penúltima lição, a lição de número 12, nós estudamos o desejado de todas as nações. Vimos que hoje, por mais que a maioria do planeta seja pagã, amanhã, quando Deus nos reunir com todo o resto do universo, com trilhões e trilhões de galáxias, seres e seres infinitamente incontável, seres e seres por um universo infinito, incapaz de ser contado, nós seremos agrupados a esse universo eterno do reino de Deus. Mas o que esse tema nos apresentou é que essa mensagem do desejado de todas as nações é escatológica. No novo céu e na nova terra, onde a nova Jerusalém estará, essa feita pela mão de Deus, não pelo homem, essa Jerusalém, sim, ali estará o desejado de todas as nações, que todas as nações do planeta e do universo, que hoje já o desejam, aqui na terra, que hoje a minoria o aceita como a minoria, como eu disse, 70% é paganismo, 30% é cristianismo. Então, a maioria não aceita ele. Mas amanhã, no novo céu e na nova terra, essa minoria será incorporada à grande maioria de Deus. E aí sim, oficialmente, claramente, eternamente agregados ao desejado de todas as nações do reino de Deus. Porque não existirá mais morte, nem pranto, nem dor, nem pecado, nem tramas, nem mentiras, porque já as primeiras coisas são passadas. E eis que tudo se fez novo. E a última lição, a 13ª, a renovação do planeta Terra. Aqui nós temos Isaías 65, 17, que diz o seguinte: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Irmãos, esse texto aqui deixa bem claro que o mesmo ser divino que revelou isso aqui para Isaías, em Apocalipse capítulo 21, verso 4 e 5, ele transmite essa mesma ideia, que inclusive é onde o texto é mais conhecido, é no Novo Testamento. Mas já há quantos anos? Cerca de 700 anos antes de João escrever, Isaías já tinha escrito palavras bem semelhantes, referentes ao novo céu e à nova terra, que o Senhor providenciará para mim e para você. No segundo tema, novos céus e nova terra,
analisando ainda Isaías 65, 17 até o 25, nós temos aqui uma série de assuntos interessantes. Se você observar aqui nesse texto de Isaías, dá para ver claramente que se refere à cidade santa, a Nova Jerusalém. O conteúdo revelado aqui de Isaías não tem nada a ver com a Jerusalém física, por mais que Isaías pudesse sonhar que isso acontecesse nos seus dias. Mas quando a gente olha para Apocalipse capítulo 21 e já vê logo o verso 1, do verso 23 ao 24, podemos notar com clara compreensão que esse assunto da Nova Jerusalém, da Nova Terra e dentro de outros contextos apocalípticos, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, é um assunto muito claro. Primeiro dizendo que eis que eu vi o novo céu e a nova terra e o mar já não existia mais. De cara o mar já sai da visão do planeta Terra, que hoje cobre 70% do planeta. Lá a Bíblia está dizendo que não vai ter mar. Esse novo planeta não vai ter o mar. Então vocês veem que algo muito impressionante vai estar acontecendo. E lá no verso 23 e o verso 24 está dizendo que não vai precisar mais do sol, porque o Cordeiro é a sua lâmpada. Se a gente juntar essas peças e voltar lá em 2 Pedro 3, de verso 8 até o verso 13, nós vamos ver Pedro também comentando sobre isso, comentando sobre o fim do mundo, a destruição do planeta Terra e tal. E aí ele desfecha lá na altura do verso 12 e 13, que nós aguardamos novos céus e nova terra. Então quando fala céu, está falando em plural. Então já de cara já dá para entender que esse planeta, da forma que ele está hoje, em primeiro lugar, ele vai ser deslocado do eixo dele para fora desse eixo. Porque ele sai da órbita solar, do nosso sistema solar, que hoje ele orbita em volta do Sol, assim como a Lua orbita em volta da Terra. E a Terra está girando em torno de si mesma e orbitando em torno do Sol. Então, enquanto se orbitar em volta do Sol, não tem como não sofrer a influência do Sol. Para ela não sofrer mais a influência do Sol, tem que estar fora do eixo. Isso é uma coisa clara do entendimento da palavra, da própria gramática do escrito sagrado. Outro detalhe: a Terra gira em torno do Sol. Quem é maior, o Sol ou a Terra? O Sol, milhares e milhares de vezes maior do que a Terra. Então a Terra é um corpo menor, como os demais planetas, todos girando em torno do Sol. A maior força gravitacional que promove essa orbitação gravitacional é exatamente do corpo celeste maior, que é o Sol. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o centro da vida. Todo o universo gira em torno do terceiro céu, para manter o equilíbrio receptivo dessa vida, que dele emana para todos nós. Quando, do verso 2 e 3 do capítulo 21 de Apocalipse, mostra então Deus descendo com o seu povo dentro, e juntamente com Cristo, descendo com o seu povo lá do céu, para morar aqui na Terra conosco, todo o universo vai passar a girar em torno desse planeta aqui. E para esse planeta ter o resto do universo orbitando em volta dele, não só o nosso planeta, mas a nossa galáxia será a maior do universo. Por isso que fala, eis que vejo novos céus no plural e nova terra, porque vai envolver o contexto intergaláctico também. Vai haver uma mudança estrutural em todo o universo criado por Deus. Mas só uma coisa não muda: Ele é o centro da vida. De qualquer ponto de onde Ele esteja, dele está emanando vida para todo o universo. Então isso é muito sério, irmãos. É difícil às vezes para muitos engolir o que é que tem às vezes na Bíblia Sagrada, essa lógica que nós não temos condições de entender, como que pode ser possível algo assim. Mas pior que isso é entender como que foi tudo criado até agora e como aconteceu até agora. E como todo o contexto futurístico da história das profecias aconteceram e se tornaram fatos históricos, deixando de ser profecia para se tornar fatos históricos. Como que tudo isso aconteceu? Então isso é incrível realmente. Sempre foi muito incrível isso. Aí sim, o desejado de todas as nações será realidade por isso. Porque estarão todos abertamente em conexão com Ele, para todo sempre, junto com o corpo celeste do reino de Deus todinho, que já vive assim desde a antiguidade.
Só nós conhecemos a morte, o pranto e a dor. Só nós vivemos isso. O reino de Deus não vive isso. Essa parte do reino de Deus aqui, onde tem pecadores, onde tem mortais aguardando a redenção, só aqui que conhece a vivência de pranto, dor e morte. Mas em muito breve, tudo isso deixará de existir, que é o que comenta no verso 4 do capítulo 21 do Apocalipse. Então, tanto a nossa galáxia vai ser a maior do universo, como o nosso planeta vai ser o maior planeta do universo, para que todo o resto do universo possa girar em torno dele. Por isso, novos céus, plural, e nova terra, um novo planeta. Quando fala em terra, lembrando o nome do nosso primeiro pai, Adão, terra vermelha, então existe uma conexão, e nós somos feitos dessa terra. Então vai ter algo idêntico com essas características, mas só que o mar não vai existir mais e nós não precisaremos desse sol que nós precisamos hoje fundamentalmente para ter a vida. Agora, possivelmente, o planeta do tamanho normal, como era sempre e tal, talvez continue ali, quem sabe. Não temos revelação sobre isso, mas pode ser que continue ou pode ser que seja extinto. Mas que vai ter modificações em todo o universo, vai ter, porque a palavra de Deus o diz e confirma claramente. São novos, eis que faço novos céus e terra. No terceiro tema, imã divino. Analisando Isaías 66, de 1 a 19, vendo o contexto desse desejado de todas as nações, porque se dele emana toda a vida, é um imã, é automático, irmãos. Olha, para Adão, o nosso primeiro pai, era tão difícil para ele pecar, como é difícil para eu e você hoje não pecar. Totalmente inverso. Por isso que existe esse contexto explicativo sobre a conversão, né? Mostrando a representação de óleo, as coisas espirituais, e água, as coisas carnais. Um copo, se eu coloco o óleo no fundo e água em cima, vai haver uma conversão, porque naturalmente o óleo vai passar para cima. Adão nasceu assim, com o óleo em cima e a água embaixo. Eu e você, por causa do pecado deles, e nem se fale por causa do nosso, já nascemos com o óleo embaixo e a água em cima. Nós somos antinaturais, porque natural é como a raça pura que Deus criou. Nós nascemos numa descendência antinatural e precisamos de passar pelo processo da conversão para voltar a ser natural, que com perfeição, só naquele dia que nós abraçarmos com Ele nas nuvens dos céus. Sabe, irmãos? Ele é um imã que nos atrai. Luz atrai luz. Luz extermina com trevas. Quando a gente analisa esse contexto de Isaías 66, de 1 a 19, nós podemos ver que ali está falando também de sinal, né? No dilúvio o sinal foi um arco-íris. O sinal para o novo céu e a nova terra será a edenização, ou seja, o planeta voltar a se tornar um Éden, como na antiguidade, e ter todos os reinos caídos restaurados. Esse sinal comentado em Isaías 55, 12, 13, tem todo sentido com relação à restauração do nosso planeta. E que eu e você realmente possamos fazer parte disso. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No quarto tema, missionários e líderes de adoração. Analisando agora Isaías 66, 19 a 21. Já na altura do verso 19, nós vimos que essa é uma das afirmações mais claras do Antigo Testamento sobre a expansão missionária, que Deus enviaria sobreviventes da destruição aos confins da terra, a povos que não o conheciam, e eles anunciariam entre as nações a sua glória. Isaías 66, 19 confirma isso. E essa é uma das afirmações mais claras do Antigo Testamento sobre a expansão missionária. Quando nós vimos Romanos 12, verso 1, falando da gente entregar o corpo da gente a Deus, oferecendo em sacrifício puro, santo e agradável a Deus. Nós vimos lá em Números também, capítulo 8, verso 11, mostrando que com referência à ideia de que as pessoas poderiam ser apresentadas como uma espécie de oferta a Deus. Observe a verdadeira dedicação muito anterior aos levitas, como oferta movida diante do Senhor, da parte dos filhos de Israel, e seriam para o serviço do Senhor. Os levitas aqui aparecem sendo oferecidos dessa forma, como oferta ao Senhor. Como eu também e você devemos ser, segundo o conselho de Paulo.
oferecer o nosso corpo em sacrifício puro, santo e agradável a Deus. Isso já se praticava nos dias de Moisés. Isaías tentou ensinar isso ao povo de Deus nos seus dias. Jesus mostrou isso o tempo todo e concluiu com a obra espetacular lá no Calvário. E eu e você? Que possamos lembrar que isso é um conselho extraordinário, indispensável na nossa jornada cristã. No quinto tema, comunidade de fé, Isaías 66, 21. Podemos destacar 2 pontos básicos aqui dentro desse estudo. Primeiro, que um povo que estivesse preparado para receber o Messias e que fizesse parte do reino de Deus na terra. E o segundo ponto, na nova ordem então mundial de Deus, os gentios não apenas se uniriam ao seu povo, mas também seriam parceiros em igualdade com os judeus em uma comunidade de fé que seria um sacerdócio real. Portanto, a distinção entre judeus e gentios se tornaria funcionalmente irrelevante. Quer dizer, não teria necessidade nenhuma de haver distinção entre judeus e gentios. Porque diante de Deus todos são mortais e todos carecem da glória de Deus para receber a salvação. Não é a glória de Deus, é a sua graça, estaríamos perdidos. E veja que a profecia bíblica apresenta isso de forma, quando estudamos os 2.300 anos, lá de Daniel 8,14, não vamos entrar nesse assunto, que não dá tempo, mas esse período profético foi dividido em 2 partes. Uma parte para o povo do príncipe e outra parte para o povo judeu. E essa parte do povo judeu, dos 2.300 anos, foram 490 anos, que à frente dos dias do profeta Daniel, teria início a contagem após a morte do profeta Daniel. E aí, passou 490 anos, onde dentro desse período surgiria o Messias, com uma missão específica, um ministério de 3 anos e meio, e mais 3 anos e meio à frente da morte dele, chegaria ao ano 34, aonde Estevão, o primeiro mártir cristão, morto oficialmente por decreto de morte que os judeus conseguiram diante do Império Romano, oficializar a execução diante de pessoas que praticavam o cristianismo, que foi considerado crime pela nação judaica. Esses que deveriam ter aceitado o cristianismo, rejeitaram não só a Cristo, mas rejeitaram o cristianismo e todos aqueles que abraçavam o cristianismo. Estevão foi o primeiro mártir cristão. E aí, desse ponto para frente, acabou a distinção entre judeus e gentios. Aí o evangelho foi estendido a todo o mundo, e todo mundo que habita nesse planeta, independente de ser judeu, ou gentio, ou muçulmano, ou budista, seja o que for, não importa a religião, todos devem fazer parte do povo de Deus escolhido, revelado em Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. No capítulo 14 de Apocalipse, do verso 6 ao 12, também apresenta esse povo com uma missão distinta, pregando a todo o povo, tribo e língua. As 3 últimas mensagens de advertência ao mundo. A religião não salva, nunca salvou ninguém. Mas abraçar a missão que Deus, o compromisso que Ele nos deu, quando esteve aqui conosco, o seu Filho, o Messias, é se preparar para a breve volta dele. E precisamos de anunciar isso ao mundo. É bem verdade, o mundo não vai se converter. Aonde 70% de paganismo vai abraçar o que uma minoria acredita, pensa e faz. Não, o propósito não é converter o mundo, é divulgar a mensagem no mundo ao nosso redor. E cada cristão fazendo isso, em muito breve, Jesus estará voltando. Pode ter certeza absoluta. Sinais que temos assistido até hoje, já dessa pandemia que teve para cá, irmãos, não tem como não perceber que Jesus está voltando. Em muito breve Ele estará voltando. Está tudo se canalizando para o cumprimento profético, aonde eu e você, o mais breve possível, devemos já ter providências de onde ficar, assim que desencadear o efeito dominó. Eu tenho um lugar que eu preparei para o povo de Deus. Aqueles que me procurarem saberão
que tem um lugar aqui em Goiás, onde poderemos ficar reservados para enfrentarmos esses últimos períodos difíceis assim que estourar o decreto dominical. Mas no mundo inteiro, em toda a face da terra, tem outros irmãos fazendo o mesmo que eu estou fazendo aqui em Goiás, preparando lugar para o povo de Deus ficar. Procure essas pessoas, em qualquer lugar onde você estiver no mundo, procure. Busque preparar o seu lugar para você sofrer menos, enfrentar menos dificuldade um pouco, do que aqueles que ficarão nas cidades. Esses sofrerão muito. Lembre-se que a profecia fala para que ninguém possa comprar ou vender se não tiver compromisso com esse governo mundial que vai surgir. Assista também ao Escatologia, versão 5, todas as aulas, são 40 aulas. Você terá um mergulho aprofundado no conhecimento sagrado. O Escatologia 5, ele concluiu assim que estava iniciando a pandemia no mundo inteiro. São mensagens muito fortes, trabalhadas dentro da Bíblia Sagrada, mostrando o cumprimento profético. Busquem isso, irmãos, porque é a comunidade da fé é que vai romper. Se não for muito difícil, precisamos de comungarmos juntos essa mesma fé, para que possamos conseguir suportar e viver melhor, como foi nos dias de Atos dos Apóstolos, que não vai ser diferente dos nossos dias. Eles iniciaram a pregação do Evangelho debaixo de perseguição, e nós vamos concluir essa pregação do Evangelho debaixo de perseguição. Busquem essas pessoas que estão preparando lugar para o povo de Deus, meus irmãos. Se agregue antes que seja tarde demais. Não pense só em você, pense na sua família, nos seus entes queridos, para que amanhã ninguém entre em pânico, não só sozinho, quanto menos com a família toda. Porque quando estourar de fato o decreto dominical, irmãos, vocês estão achando que não vai iniciar um processo rápido de fechamento de barreira, de tudo quanto é tipo de dificuldade será empreendida contra o povo de Deus. Não vai ter tempo de adaptação para ninguém que está nas cidades. Aí vai ter que sair com a roupa do corpo e ir para onde tiver que ir. E aí, você está preparado? Você já preparou para isso? Pense nisso. É muito sério. Hoje, os que estão pregando isso estão sendo vistos tão doidos quanto Noé na época dele, quando pregou o que pregou. Quanto Ló, que pregou naquela noite em toda a cidade de Sodoma e Gomorra e nada. As duas cidades foram totalmente destruídas, ninguém deu atenção para ele. Mal saiu duas filhas dele com ele. Nem a mulher dele não respeitou as orientações dos anjos. Ficou para trás também, em forma de estátua de sal. E isso vai continuar, meus irmãos. Eu acredito que vai ter tanta estátua de sal que essas cidades grandes vai ficar parecendo praia do mar. Só de vento batendo em estátua, dissolvendo e virando areia de sal. Porque as pessoas, apesar de pregar a volta de Cristo, frequentar uma igreja que ensina a volta de Cristo, mas não acredita de fato na volta de Cristo. E se acreditasse, estariam tomando providências. Não estaria vacilando. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sexto tema, a posteridade e o nome dos salvos. Isaías 66, 22 a 24. Irmãos, no verso 22, está mostrando os novos céus e a nova terra. Isaías entra e não alisa, mostra claramente esta profecia escatológica. Quando a gente olha lá em Apocalipse capítulo 2, verso 17, além de que tudo vai ser novo, nós também vamos ter um nome novo. Está aqui Apocalipse 2, 17, um novo nome. Um nome que nós receberemos de acordo com a experiência de vida que nós vivemos, como servos e servas do Senhor. Assim como o nome de Abrão foi mudado para Abraão, de Jacó para Israel, o meu e o seu nome também vai ser mudado. Vai ser adequado à nossa experiência de vitoriosos em Cristo. No verso 23 do capítulo 66 de Isaías, nós mergulhamos claramente aqui num assunto de que o sábado é eterno, não é assunto para discutir na boca de mortal. Desde uma lua até a outra, de uma lua nova a outra, ou seja, de um mês ao outro, cada lua dura um ciclo de 7 dias e nós temos 4 luas por mês. Então, está falando um ciclo de 30 dias.
de uma lua a outra, de um mês ao outro, todo sábado virá toda a carne perante mim me adorar. Então o sábado na eternidade vai ser o dia em que o povo de Deus em todo o universo, já faz isso hoje e vai continuar fazendo. Estarão todos reunidos, adorando-o exclusivamente todo esse dia, vivendo e convivendo com ele, de uma maneira especial. Já no verso 24, pela tradução do hebraico, fica um pouco confuso a forma com que lemos aqui, que sairão e verão os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror por toda a carne. Aqui está mostrando o desfecho do planeta, aquele mesmo texto, aquele mesmo tema que Pedro, lá em 2 Pedro 3, de 8 a 13, é trabalhado, onde ele fala que os elementos ardentes se fundirão e a terra as obras que nela há se queimarão. Tanto na chegada da vinda de Cristo vai ter esse tipo de destruição, quanto depois, quando a cidade santa descer, aí é comentado lá em Apocalipse 20, na altura do verso 7 até o verso 12, 13, 14, ali apresenta claramente que a terra toda vai se tornar um lago, porque ela é redonda e se torna um lago de fogo e enxofre. Só o seio de Abraão, que é a cidade santa, que vai descer do céu para cá, entendeu? Portanto, o que nós vimos aqui no verso 24 é nada mais, nada menos do que uma força de expressão muito grande, por causa da dificuldade da transliteração e da própria tradução do hebraico original com que foi escrito para o português. Então dá essa impressão confusa que nós vemos aí no texto. Mas na realidade isso está totalmente relacionado com a extinção. Do tipo, lá em Judas, verso 7, fala que Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo eterno. Mas está queimando até hoje? Não está. Então esse é o contexto que Isaías está mostrando. Que o bicho não morre, que o verme não apaga, que o fogo não apaga, porque é eterno, é tudo que é de Deus. Ele é fogo vivo o tempo todo. Basta ele falar e acontece. Assim como a vida, a morte também. Então isso é uma coisa conectada à estrutura divina. Faz parte do contexto divino o tempo todo. Então Deus é eterno e tudo que é de Deus é absoluto, é eterno. Então, mas não significa que Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo eterno e está queimando até hoje. Nem tampouco esse contexto aparentemente confuso do verso 24 do capítulo 66 de Isaías. Em suma é isso. O que está revelado em Judas, verso 7, é o que explica também o contexto do verso 24 de Isaías 66. E para finalizar, o sétimo tema, dias do reino eterno. Temos aqui um texto no Apocalipse, capítulo 5, verso 13, que mostra que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, aquele que está sentado ao trono do Cordeiro, seja louvor e honra e glória e domínio pelos séculos dos séculos. O que está aqui em Apocalipse 5,13, que mostra a gente morando debaixo da terra, debaixo do mar. Filipenses 2,13 também faz a mesma coisa. E Ezequiel 28,2 mostra o Lúcifer querendo colocar o seu trono no meio dos mares. Irmãos, as moradas de Deus por todo o universo são eternas, mas as moradas das trevas serão destruídas. Que Deus abençoe a mim e a você, que façamos parte da morada eterna para todo sempre. Santo Deus, muito obrigado por lições maravilhosas que nos fez mergulhar no conhecimento sagrado. Santifica-nos na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. E capacita-nos, Senhor, para cumprir com a missão que Tu tens confiado a cada um de nós. Dirija as nossas vidas, prepare-nos para o Teu reino. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Espera amanhã radiosa.